Olá, meus amigos, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do IGESE. Hoje estamos aqui para a gente ter o segundo episódio, né, da série de 7 episódios que nós estamos transmitindo a vocês, de Moisés a Kardec, com os nossos queridos Álvaro e Jorge Alahá, Álvaro Morderray e Jorge Alahá. Mas antes da gente começar, antes de eu chamar aqui os nossos irmãos, eu vou convidar vocês para a gente fazer uma prece, para nós harmonizarmos aqui a nossa live. Então, convido vocês a elevarem o pensamento até o Mestre Jesus, rogando a sua presença entre nós, através de seus mensageiros da espiritualidade, que possam, na noite de hoje, estar conosco, intuindo os nossos irmãos que irão palestrar para nós, para que eles possam nos trazer o conhecimento do qual nós necessitamos, o conhecimento que irá abrir os nossos olhos e elucidar tantas coisas para nós. Agradecemos, Mestre Jesus, por mais essa oportunidade, que assim seja. Bom, meus irmãos, como falei, né? Vamos dar as boas-vindas aos nossos irmãos, Jorge Alahá, Álvaro Morderray. Vocês estão com os microfones desligados, podem ligar, por favor. Então, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje nós vamos tratar aqui do segundo ao quinto dia da criação, né? E então, dando as boas-vindas a vocês e a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo de casa, agora ao vivo, e que vão nos assistir, né, posteriormente, já que a nossa live vai ficar gravada, né? E dando um recadinho, na semana passada nós tivemos um pequeno problema, né? O YouTube saiu do ar, então, mas a live da semana passada já está disponível e vocês podem, né? No final a gente vai ter um espaço para vocês fazerem perguntas, tanto referente à live de hoje quanto a da semana passada, já que semana passada, por questões técnicas, não foi possível, tá? Então, Álvaro, Jorge, vocês estão com a palavra, sejam muito bem-vindos. Boa noite, Carla. Boa noite, Álvaro. Boa noite para todos os nossos companheiros que nos alegram muito com a presença de vocês aqui. Álvaro, boa noite para você, querido. Olá, Elahá. Olá, Carla. Todos que nos acompanham, uma ótima noite. Esperamos trazer reflexões, estar bem intuídos, né, Elahá? Falar um pouquinho sobre a luz da doutrina dos Espíritos, sobre esses textos do Antigo Testamento. E, Elahá, eu já vou começar jogando a bola para você e eu vou te fazer uma pergunta. Nós encontramos aqui no texto de Gênesis uma ordem, uma condição. A doutrina dos Espíritos, ela é muito clara em questão a criação do nosso planeta. Você pode falar um pouquinho para a gente, recapitular um pouquinho sobre isso? Posso sim, Álvaro. Isso que você está colocando é muito importante que a gente relembre, porque o nosso propósito aqui é nós fazermos uma reflexão sobre o que existe dentro dos textos do chamado Antigo Testamento, a Torá, na verdade, mais especificamente, e discutindo sobre alguns aspectos do que ela tem à luz da doutrina espírita. Então, de forma alguma, o nosso propósito da live é justificar ou considerar como sendo artigo de fé espírita os conceitos apresentados na chamada Gênese mosaica, ou seja, aquele modelo apresentado por Moisés da criação do mundo em 6 dias. Como nós bem sabemos, conforme a doutrina espírita nos assevera, o processo de evolução acontece a partir de um longo mecanismo que atravessa os milênios, através dos quais, conforme a questão 540 do Livro dos Espíritos, é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que um dia também começou por ser átomo. O Livro dos Espíritos, publicado em 18 de abril de 1857, apresenta informação sobre a evolução gradual dos seres a partir de um mecanismo que é a evolução das espécies, tratado dentro da literatura espírita pelo nome de evolução anímica,
através do qual estruturas mais simples vão dando condição de o espírito experimentar em formas mais primárias. Esse átomo primitivo está aquém do hidrogênio, não é o hidrogênio, porque o hidrogênio já é uma estrutura complexa, que ele tem um próton inteiro e um elétron inteiro, né? E nós encontramos na obra Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, a informação de que existe uma estequiometria para aquém do hidrogênio, ou seja, os corpos mais leves que o hidrogênio, que são os chamados fluidos, os fluidos semimateriais, são estruturas mais leves. Então, o processo de evolução ele vai se dando de maneira muito lenta e gradual. O espírito vai ganhando em conhecimento e experiência através dos vários reinos, passando pelas várias expressões, e conforme nós temos informação a partir dos estudos que foram feitos no início do século passado, na Rússia, por um grande estudioso chamado Oparin, Alexander Ivanovich Oparin era o nome dele. Oparin apresenta uma teoria, que é a teoria heterotrófica da origem da vida, que comprova que da matéria inorgânica surgiu a matéria orgânica. Ele apresenta, portanto, uma sequência na qual nós tínhamos apenas na Terra, no período pré-cambriano, apenas os aminoácidos, que se agruparam na forma de proteínas, as proteínas se agruparam como colóides, os colóides se transformaram em coacervados, e esses coacervados, com o tempo, deram origem às primeiras células que não tinham nem membrana nuclear, eram as células procariontes, ou seja, o citoplasma e o núcleo estava tudo solto, misturado. Depois é que surgiu a membrana do núcleo, isolando o material do núcleo do material do citoplasma. Isso é bem mais depois na evolução. No início, nós não tínhamos esse tipo de característica. E aí, a evolução foi se dando muito gradualmente, e, curiosamente, a obra de Oparin é de 1930, e na obra de Emmanuel, A Caminho da Luz, que é de 1939, Emmanuel traz que, no começo da história da humanidade, nos mares tépidos, que é como também Oparin apresenta, os mares mornos do mundo ficaram cobertos de uma substância gelatinosa, que Oparin chama de coacervados, que é a conjunção dessas várias substâncias vivas, e que Emmanuel dá o nome de protoplasma. O protoplasma de Emmanuel é a mesma substância, os coacervados de Oparin. E aí, num processo muito lento, muito gradual, as espécies vão se sucedendo, primeiro os seres invertebrados, depois o surgimento dos vertebrados, com a primeira classe dos vertebrados, que são os peixes, depois os anfíbios, os répteis, as aves, por fim os mamíferos, com as suas várias ordens, os roedores, os desdentados, depois vão os ungulados, até chegarem os primatas, isso com uma lentidão muito grande. Dos primatas sai um braço, que são os antropóides. Os antropóides vão dando a origem a 4 elementos básicos, né? E desses 4 elementos, aí um desses vai dar a derivação para o surgimento da raça humana. Nós saímos da condição de pitecos, australopitecos, ramapitecos, para a condição de Homo, que é o Homo erectus, o homem de Java, o homem de Pequim, até o homem de Cro-Magnon, que é a última expressão ainda no Neolítico, até o surgimento do Homo sapiens sapiens. É essa visão, através de um processo de mutação sucessiva, conforme apresenta a ciência oficial, que o Espiritismo apresenta suas teses. O dia que a ciência oficial tiver uma outra proposta de como é que a evolução se dá, o Espiritismo certamente haverá de acompanhar essa posição. Então, nós não somos, na condição de espíritas, adeptos do pensamento criacionista, de que Deus teria feito o mundo em 6 dias, mas sim acompanhando todo esse majestoso mecanismo que acontece, com o diferencial de que, para a doutrina espírita, a evolução se dá em 2 mundos. No mundo espiritual, no mundo corporal, onde os elos perdidos se encontram do lado de lá, fazendo o contínuo da evolução, conforme propunha Darwin. Hoje, nós somos mais adeptos da chamada teoria sintética da evolução, que é o mutacionismo, apresentado por Hugo de Vries. A teoria de Darwin é de 1859, o Livro dos Espíritos de 1857, 2 anos antes, e o mutacionismo, que é o que comanda hoje, né, das universidades, o pensamento da formação da vida, é de 1900. Portanto,
é dentro dessa linha de pensamento que o Espiritismo se assenta. E nós estudamos hoje a questão da criação para observarmos o majestoso trabalho filosófico que tem por trás disso e não os aspectos científicos. Nós não tomamos o texto bíblico como um argumento de fé, nem como comprovação científica, mas para nós sentirmos, nós viajarmos no tempo, para a época em que isso foi escrito, para nós sentirmos o perfume de como é que as coisas surgiram, como que o homem sentia que a natureza era feita. E a grande síntese desse processo da criação, até me antecipando um pouco sobre o que a gente vai ver hoje, é que no judaísmo a criação não foi assim. Deus não criou tudo assim. Ele foi criando tudo por etapa. Foi 6 dias, segundo o escrito. Mas o que fica de pensamento é, ele não estalou o dedo e criou tudo. Cada um na sua fase, foi criando sucessivamente as coisas. É claro que a biologia não tem essa mesma ordem na formação das coisas, mas o que a gente tem para ver, Álvaro, hoje, é essa releitura filosófica do texto, e não um abraçar com esse conjunto de informações como se isso fosse a verdade espírita. A verdade espírita está nas obras espíritas. E nós fazemos essa menção honrosa ao judaísmo e nos curvamos diante da sabedoria judaica para ver como que os homens interpretavam naquele início do nosso processo de levantar os olhos para perceber Deus no infinito, como nós entendíamos que Deus havia manifestado sua vontade para a criação de tudo quanto nos cerca. Muito legal, a gente vai lançar essa luz da doutrina espírita nesse texto antigo e vamos tentar encontrar aqui alguns pontos de apoio que possam nos auxiliar intelectualmente e moralmente. Então, a proposta de hoje é a gente focar mais entre o 2º e o 5º dia. Mas apenas para que a gente possa fazer uma pequena recapitulação, nós falamos na live passada que a gente trabalha no 1º dia da criação com a criação da luz, e Deus disse, seja luz. Foi explicado que essa luz não é especificamente a luz física, mas nós estamos tratando de uma luz metafísica. A gente vai perceber hoje, no 4º dia da criação, quando vai ser criadas as estrelas. E essa luz metafísica são as leis morais, as leis naturais, que elas, através do fluido cósmico universal, do fluido de pensamento divino, constantemente estão regendo o universo. Só que a proposta, Elahá, eu trouxe uma proposta um pouco diferente, às vezes até um tanto quanto desafiadora. Por quê? Porque é falar desses dias da criação, não apenas da maneira literal, com a leitura do texto, o entendimento do que está se passando ou do que está representando, mas trazer isso para o nosso íntimo. Quando nós estamos falando, e Deus disse, seja luz, nós estamos falando do início do universo. Mas quando nós estamos caminhando nesse texto, a gente percebe que está sendo tratado sobre o mundo, o nosso planeta. Então, o que a gente percebe como uma ordem natural, como uma ordem recorrente dentro do texto do povo de Israel, dentro da Torá especificamente? A gente fala em narrativas cíclicas. A gente parte de grandes ciclos macrocósmicos e eles vão se reduzindo, universo, terra, e a gente vai terminar na criação do homem, ou melhor, no 7º dia, na luz, na depuração do homem, do espírito. Então, aqui, a minha proposta vai ser a seguinte, Elahá, tentar encontrar o que já foi estudado por uma série de rabinos, mas a gente não encontra isso condensado, então é um jogo de quebra-cabeça. Tentar encontrar aquilo que a gente chama de sefirot. Sefirot são emanações dentro dos dias da criação. Mas essas sefirot, esses atributos, não serão os atributos intelectuais. Ou seja, nós estamos excluindo Chokhmah, estamos excluindo Keter, nós estamos excluindo Binah e Dat, que não se encontra na árvore da vida. Mas a gente vai falar de 7 atributos emocionais,
Então eu vou só explicar esse primeiro, Elahá, para que no segundo já fique mais fácil. E Deus disse, seja a luz. Pergunta 38 do Livro dos Espíritos, questiona Kardec aos espíritos. Como criou Deus o universo? E os espíritos superiores respondem, para servir-me de uma expressão corrente, direi pela sua vontade. Mas nada caracteriza melhor a vontade do Onipotente, a vontade de Deus, do que as mais belas palavras da Gênese. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Aqui nós encontramos Hesed, o primeiro de todos os atributos. As traduções podem variar, geralmente é traduzido como bondade, mas aqui eu vou traduzir ela como amor, como misericórdia, como bondade suprema, porque o universo parte do princípio de que Deus ama e Deus assim permite com que haja a oportunidade da vida orgânica e inorgânica, de que o universo possa se expandir. Então a Sefirá do primeiro dia é a bondade, a força maior que organiza e sustenta todo o universo, a bondade. Dentro do judaísmo, a gente costuma dizer, Elahá, que Deus não cria e vai embora. Que ele cria e ele permanece. Ele permanece através da providência divina, através de suas leis como um todo. Então Deus permanece constantemente amando a menor de todas as partículas, a maior de todas as organizações cósmicas. Então, primeiro dia da criação, primeira Sefirá, o primeiro atributo emocional, Hesed, amor, bondade, misericórdia. Vamos, o segundo dia, quer comentar alguma coisa, Elahá, do primeiro? Não, pode continuar. Eu estou aqui puxando um negócio, vamos ver se eu coloco. Segundo dia, então. E Deus disse, haja um firmamento no meio das águas e haja uma separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e separou entre as águas de baixo do firmamento e as águas de cima do firmamento. E assim foi. E Deus chamou o firmamento céus. E foi tarde, e foi manhã, segundo dia. Quer comentar para nós, Elahá? Quero comentar uma outra coisa, Álvaro. Eu quero fazer o seguinte. Não sei se você consegue ver aí o desenho da árvore da vida. Coloca o share screen, que eu acho que... Já coloquei. Apareceu? A Carla acho que tem que autorizar para nós aqui. Acho que não. Ah, sou eu que não fiz. Espera aí. Não colocou ainda não. Eu errei aqui. Agora vai. Agora sim. Consegue ver? Acho que vai entrar. Vamos ver. Ainda não. Você está vendo? Não tem nada na sua tela. Agora deu, agora foi. Ok. Então, só para poder deixar claro aí o que o Álvaro está falando, dentro do judaísmo existe um conhecimento chamado Cabala. É um conjunto de estudos que era de certa maneira, oferecido àqueles que procuravam esse tipo de saber. Ele não era oferecido ao judeu comum. Somente os iniciados, aqueles que tinham mais interesse de estudar, é que tinham acesso a esse conhecimento. A Cabala possui um conjunto de verdades que é uma verdade semelhante, uma verdade universal, que é a ideia da imortalidade, da reencarnação, da lei de causa e efeito, da essência de um Deus único, da relação do mundo espiritual com o mundo corporal, e o processo de autoconhecimento como sendo a chave para a felicidade do homem. E dentro dessa leitura, existe uma imagem chamada Árvore da Vida, Etz Haim, que é essa que está colocada aí diante de nós. Esse desenho, segundo a Cabala, ele foi concebido por Abraão. Abraão foi o primeiro a desenhar essa árvore, a árvore da vida, que depois a gente vai ver que no centro do jardim do Éden havia a árvore do bem e do mal, e do lado dela, a árvore da vida, que é esse desenho que a gente tem aí. A árvore da vida não é uma árvore, é um conjunto de emanações.
E o que o Álvaro está... Bom, então deixa eu explicar aqui essa árvore da vida. Lá no topo, Keter é Deus, e à medida que vai descendo nessa árvore, vai se aproximando da condição humana. E lá embaixo, na última, Malhut, é o reino, seria a posição mais básica, mais próxima da natureza humana que nós teríamos. No sentido contrário, a gente entra por Malhut, entra pelo reino, e vai subindo por esse conjunto de emanações, dessas sefirot, até alcançar o topo da cadeia, que seria a perfeição. Então, o processo de evolução do homem na busca da sua sublimação é o transitar por cada uma dessas etapas aí, e a sequência está numerada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o 10. Então, essas sefirot, na verdade, as emanações de Deus, quanto mais para baixo, mais humanizada essa energia, como se fosse uma usina hidrelétrica, que lá em Keter está no máximo, aí os transformadores vão baixando, baixando até a condição humana, que é Malhut. Tudo começa no reino, né? Buscai o reino e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, o Álvaro estava falando aí de Hesed, que é essa sefirá do lado direito de quem está vendo a imagem, ligada à misericórdia, mas que ele traduziu como amor, amor, misericórdia. Agora pode continuar, Álvaro, que daí vai ajudar você a fazer o detalhamento. Você quer comentar do segundo dia da criação ou já pode? Não, você nem falou qual é a sefirá? Segundo dia da criação, a sefirá vai ser Sefirat Gevurah. Por que Sefirat Gevurah? Porque a gente compreende que o amor, que a bondade, ela é fundamental e importante. É a força maior do universo. Mas imagina uma mãe que ama muito. Ela ama muito seu filho e ela dá tudo que o seu filho pede. Ela atende a todos os pedidos. Ela está deixando de ensinar a maneira pela qual se conquista, está deixando de ensinar a criança a lidar com as adversidades, com a conquista, com o não, com uma série de aspectos que vão fazer parte das nossas vidas. Então, a bondade, ela é fundamental. A Sefirat Gvurah, ela é traduzida como severidade, algumas vezes como disciplina. E por que aqui nós estamos julgamento? Por que nós estamos encontrando essa disciplina, essa severidade? Porque, dizem os grandes rabinos, se você quiser entender, é claro que isso é simbólica, parábola, se você quer entender como eram todas as águas misturadas, você olha no horizonte, no mar, e você vai ver o céu azul e o mar azul. Então, ali estaria tudo água. Quando divide-se, separa-se, como propõe o texto, as águas de cima e as águas de baixo, aquilo que é bondade começa a ser regido por uma disciplina onde existe a separação, existe a incisão do julgamento, da severidade, da disciplina, para que as coisas comecem a tomar uma ordem. Então, o amor nasce no primeiro dia e no segundo dia nós vamos encontrar aqui Gevurah. Nós vamos encontrar a incisão de regras, a incisão de leis, a incisão de uma ordem, onde tudo podia ser água, assim, simbolicamente, tá? Isso não é literal. Tudo podia ser água, mas agora, cada um dos elementos vai ter a condição de se adequar à sua posição exata. Segunda sefirá, segundo atributo, segunda emanação divina, que nós sabemos que está partindo de Deus. Mas a gente vai entender lá no sexto dia, quando o homem for criado imagem e semelhança, que esses atributos vão viver como sentimentos dentro de nós, como manifestações emocionais dentro de nós, segundo a Kabbalah. Quer comentar, Elahá? Só comentar que Deus é justiça e misericórdia, Gevurah e Hesed. Por isso que elas estão ligadas uma com a outra. Bem interessante. Quer que eu leia a terceiro dia? Por favor. Terceiro dia, versículo 9 do capítulo 1, quem quiser depois acompanhar. E Deus disse: juntem-se as águas debaixo do céu em um lugar e veja o leito seco. Então, o que a gente percebe? Aquilo que eu tentei explicar no começo, que fica um pouco
difícil. Narrativa cíclica. Já foi dito no dia 2, que os céus foram criados e o mar, as águas dos rios foram criadas. Se foi criado o mar, obviamente tinha a terra. Mas aqui nós vemos essa narrativa cíclica. Ele dá um pequeno resumo do que aconteceu nesse primeiro versículo. E assim foi. Deus chamou ao seco terra, e reunião das águas ele chamou mares, e Deus viu que era bom. E Deus disse: produza a terra a relva, a erva que dá semente da árvore, de fruto que dá fruto de sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim foi. E produziu a terra relva, erva que dá semente de sua espécie, árvore que dá fruto, que contém sua semente, segundo a sua espécie. E Deus viu que era bom. E foi tarde, e foi manhã, terceiro dia. Quer comentar primeiro, Elahá? Não, só quero observar que nesse terceiro dia aí nós temos a criação de todos os vegetais. Não tem nada animal ainda, né? Todos os vegetais. Agora, olha o que interessante, que a gente compreende que a evolução do princípio inteligente, ela se dá no mineral, gravita no mineral, dormita no vegetal, e aqui é colocado primeiro a relva, que na evolução, segundo André Luiz em Evolução em Dois Mundos, como você bem explicou, a evolução se dá do espírito para a matéria. Então, nós encontramos aqui um princípio inteligente ainda dormitando, mas com um grau de complexidade menor nas relvas, e depois ele caminha para um vegetal mais complexo, que seriam, por exemplo, as árvores. Então a gente encontra as relvas, as árvores. Uma ordem que a gente não pode dizer que é exatamente a mesma, ela é figurada, ela está escrita de maneira poética, ela está colocada para nós aqui numa linguagem escrita há 3.000 anos atrás, aproximadamente 3.000 anos atrás. Então, obviamente, não acompanha a ciência, mas a gente encontra uma certa paralelo. E essa terceiro dia não seria especificamente um dia, mas quem sabe uma era, vão dizer alguns exegetas, alguns interpretadores. Então nós encontramos a era de resfriamento, o sol, a terra com os minerais, organização de um clima que propicie o nascimento dos vegetais, e os vegetais ganham complexidade no decorrer, no transcorrer dessa era. E agora, qual é a ideia? Qual é o atributo? A Sefirá, a emanação divina que a gente encontra. Se a gente olhar lá na árvore da vida, se você quiser abrir, Elahá, de vez em quando vai ser legal. Eu imaginei que ela está aberta. Está aberta? Ela está aberta, tá. Se puder compartilhar, a gente vai ver. Quando a gente... Não está aberta? Ela não está aparecendo para você? Não, ainda não. Tinha tirado... agora apareceu. Quer colocar lá Hesed com Gvurá, a 4 e a 5, porque são 7 dias da criação. Então a gente vai trabalhar essas 7 de baixo, que são Sefirot emocionais. As 3 de cima são intelectuais, essa 11 também é intelectual. Então, para cada dia representando um. Hesed, misericórdia, bondade e amor. Disciplina, julgamento, ordem. 5. Justiça. Justiça, 6. 5, perdão, justiça, 5. Agora, o que dá o equilíbrio perfeito entre amor e disciplina? Aí a gente vai para esse 6, que está escrito Tiferet. Qual que é a tradução? Eu não enxergo, que está colocada aqui. Beleza. Então é justamente essa, a beleza. Por que nesse terceiro dia? Porque quando se organiza o amor e disciplina-se a matéria através das leis naturais, através da evolução do princípio inteligente, você propicia um novo horizonte da criação. Qual? Os vegetais. Quando nós equilibramos no nosso íntimo o amor e a disciplina, nós abrimos uma condição de uma nova era dentro do nosso espírito, onde nós ganhamos complexidade dentro das provas, dentro das
condições das conquistas, das potencialidades, explorando as potencialidades do espírito. Por isso, aqui, a perfeita harmonia daquilo que no começo era o caos, que foi equilibrado pela lei divina, vai propiciar a produção de um novo momento. Qual? Nós estamos enxergando o princípio inteligente nos vegetais, estando com a aquisição nos vegetais do fluido vital dentro desses vegetais. Ganhou complexidade. Quer comentar alguma coisa ou podemos ir para o quarto dia, Ilahá? Podemos ir para o quarto dia. Você está vendo a árvore ou não? Ela saiu. Quando precisar, acho que ela aparece de novo. A Carla está colocando quando a gente pedir, ela coloca de novo. Quarto dia da criação. E Deus disse: hajam luzeiros no firmamento dos céus, para separar entre o dia e a noite, e sejam sinais para os prazos, para as festas dos dias do ano, e os luzeiros do firmamento dos céus para iluminar sobre a terra. E assim foi. E Deus fez 2 grandes luzeiros, o luzeiro maior para governar o dia, o sol, e o luzeiro menor para governar a noite e as estrelas, a lua. E Deus os colocou no firmamento dos céus para iluminar sobre a terra, para governar de dia e de noite, e para separar entre luz e escuridão. Deus viu que era bom. E foi tarde, e foi manhã, dia 4º. Se você quiser comentar, Okay. fica à vontade. Quero sim. Olha só. Observe que no dia 1, você tem o faça-se a luz. Mas ele não volta a discutir a luz no 2º e nem no 3º dia. Só 3 dias depois de ter criado a luz, é que agora aparece a luz física. Aquela primeira luz criada, que é a luz da metafísica, a luz do saber, a luz do conhecimento, a luz imaterial, que a gente pudesse dizer, uma luz diferente, que não é essa luz que a gente está vendo no nosso mundo material, mas a luz espiritual. Agora, no 4º dia, ele vai voltar ao que aconteceu no primeiro. Então, no primeiro dia, fiat lux, faça-se a luz. E agora, no 4º dia, aparecem os luzeiros. E aqui, importante observar que essa posição que é posta dentro do texto da Gênesis é comentada por Kardec no livro A Gênese, quando ele comenta que, evidentemente, a ordem verdadeira da criação do Sol não é posterior à Terra. O jeito que está colocado aqui é como se o Sol e a Lua tivessem sido criados posterior à Terra, quando, na verdade, o Sol não. O Sol é anterior à Terra, mas aqui é no sentido de dizer que depois de acomodadas as coisas, Kardec chega até a comentar o fato de que alguns levantam a hipótese, tentando, de certa maneira, justificar o texto, dar ao texto um pouco mais de veracidade. Alguns estudiosos dizem, mas é porque no começo a Terra não tinha, era tanto nevoeiro, tanta coisa que não se conseguia divisar o que estava lá fora. E quando a atmosfera, enfim, fica mais límpida, aí você consegue perceber com nitidez o Sol que estava lá fora, porque antes a atmosfera densa, com uma série de vapores em suspensão, não permitia uma leitura efetiva dos céus, né? Mas isso, na verdade, é uma tentativa de dar mais veracidade ao texto. Mas, assim, nós não podemos ter isso como realidade, porque a gente sabe que o Sol foi criado antes da Terra. Mas o que é interessante destacar aqui é que o dia 4 dá prosseguimento ao dia 1. Cria-se a luz no dia 1, mas os verdadeiros luminares do dia e da noite vão ser tratados na Gênese 3 dias depois de haverem sido criados. O que eu acho interessante também, Elahá, é que ele coloca aqui que para as festividades, aqui a gente encontra várias traduções e eu gosto sempre de retraduzir as coisas quando eu vou estudar,
porque as palavras em hebraico são muito significativas filosófica e espiritualmente, mas que as festividades, os dias, os ciclos estariam marcados. Então a gente encontra, por exemplo, correlacionado ao Sol, uma volta em torno do Sol, como sendo o ano. O dia, uma volta da Terra em torno do seu próprio eixo. As 4 estações do ano, estando condicionadas à influência dos astros na Terra. Agora, o interessante é que se colocam um rei para governar de noite, um astro para governar de noite, um luzeiro para governar de noite, a lua, um luzeiro para governar de dia, o sol. Mas a gente sabe, filosoficamente, aqui é a graça da Kabbalah de adentrar ao espiritual, ao espírito da letra, a gente sabe que 2 reis não podem governar com uma coroa. Então a gente sabe que não teriam como 2 astros estarem influenciando a Terra. Isso tudo, o hebraico trata de aspectos físicos, concretos, para dizer sobre o espiritual. E aqui a gente encontra mais uma vez como foi feito lá no dia 1 a separação do dia da noite. E a gente explicou que separar o dia da noite, lá no primeiro dia, é o livre-arbítrio sendo instituído como lei. Nós podemos escolher os nossos caminhos. Eu escolho me afastar da boa luz divina ou me aproximar da luz de Deus. Quando eu, pelo meu livre-arbítrio, me afasto da luz divina, eu estou escolhendo, simbolicamente, o astro da noite, da ausência de luz, da ausência do bem, é o mal para governar a minha vida. Mas 2 reis não podem usar a mesma coroa. E o criador do universo, o rei desse universo, tantas vezes referido dentro da liturgia hebraico, Melech Haolam, o rei desse mundo, Melech Haolamim, o rei de todos os mundos, nós vamos encontrar aqui a ideia de que mesmo quando você está se afastando da boa luz pelo seu livre-arbítrio, o rei verdadeiro que rege o seu espírito é Deus. Por quê? Porque você pode escolher pelo livre-arbítrio se afastar do bem. Você pode escolher o mal, a escuridão. Mas você ainda está condicionado à lei de causa e efeito. Você ainda está condicionado à providência divina. Você ainda está condicionado à lei do progresso. Então, tudo aquilo que você escolhe por livre-arbítrio nesse momento vai te servir de alguma forma para que você futuramente possa, pelo seu próprio esforço, retornar à boa luz. E a Sefirá que a gente está falando aqui é Sefirat Netzach. Netzach é luta, é imposição, é quando alguém tenta impor algo a alguém. E essa imposição não é má. Ela pode ser, e é aqui muito positiva. Porque os astros estão influenciando a Terra nas estações, nos calendários, no calendário, está influenciando nas marés, no clima, de todas as formas. Então, Netzach é a tentativa de impor. Mas será que só se impõe aquilo que é agressivo? Não. Se impõe por amor. Se impõe e se influencia por amor. Netzach não é uma sefirá, uma emanação divina negativa. Quando a gente vê Lívia Lentulus e o senador Públio Lentulus vivendo uma vida, e o senador cristalizado no seu egoísmo, cristalizado, como conta o livro há 2000 anos, cristalizado no seu orgulho, e não reconhecendo naquele momento a influência do espírito missionário que estava ao seu lado, ou influenciando ao amor. Apesar de ele estar cristalizado, o exemplo, ele arrasta. Diria Mahatma Gandhi que o exemplo não é a melhor forma de se educar, é a única. Então, Lívia Lentulus exercia influência no espírito do senador Públio Lentulus, no espírito de Emmanuel, para que ele pudesse se transformar através da influência do amor. Mesmo que ele assim estivesse
cristalizado, como conta a narrativa que ele estava, no seu orgulho, ele recebe essa influência, ele recebe de alguma forma, mesmo que apenas despertaria depois, a influência da transformação dentro da influência. E se a gente abrir a árvore da vida, Elahá, a gente vai encontrar embaixo de Hesed, embaixo do amor, essa emanação Netzach. Por quê? Essa emanação da luz. Veja se aparece aí, Álvaro, para você. Apareceu tá agora. O número 4 é o Hesed, o número 7 é Netzach. Ou seja, está tendo uma influência do amor na Netzach, e Netzach vai influenciar através da luta. Se for íntima, é a disputa de nós mesmos contra o nosso egoísmo, contra as nossas mazelas. Se for macrocosmicamente, é a influência da lua, do sol sobre a terra. Esse foi o 4º dia da criação. 4º dia. Vamos para o 5º? Ou quer comentar, Elahá, alguma coisa? Não, eu queria só observar que eu peguei a tradução em Esperanto com relação a essa questão, e esse aqui seria o 4º dia da criação na leitura em Esperanto. Não sei se está aparecendo aí o Gênesis 1. Está aparecendo? Não, né? Apareceu. Apareceu? Então, aí aparece, então, aqui, quando você estava falando sobre as festividades, o que ele diz aqui? Que eles sejam para representar os sinais, os tempos, os dias e os anos. Não tem aqui festividade, não traduz como festividade, mas os sinais, que talvez sejam esses sinais que eles queriam nas festividades, né? Mas aqui o que é posto é esse, que eles seriam luminares no firmamento para separar o dia da noite e para apresentar sinais, tempos, dias e anos. E eles serão os luminares no firmamento para iluminar sobre a terra, e assim se fez. Então Deus fez dois... que os egípcios, eles se usavam dessas eras para denominar o período espiritual. A gente sabe que isso é tudo simbólico. É tudo simbólico, isso é literal, né? Mas eles se utilizavam das eras. A gente sabe que nós temos mundo primitivo, nós temos mundo de provas e expiações, mundo de regeneração, mas os espíritos possuem a eternidade, melhor, a infinitude dos tempos para se depurarem, para evoluírem, diferente dos mundos que possuem os seus ciclos. Então a gente encontra Jesus na figueira estéril, que ele faz uma referência ao livro de Eclesiastes, capítulo 3, para tudo há o seu tempo, há tempo de plantar, há tempo de colher. E aqui ele está falando, olha, o povo de Israel, na primeira revelação, recebeu um grande depósito de valores espirituais. Nós, humanidade, quando estou falando do povo de Israel, mas eu vou trazer isso à humanidade, nós tínhamos o ideal de, naquele momento, frutificar algumas condições que não foram frutificadas. Por isso, Jesus, simbolicamente, passa pela figueira que representa o povo de Israel e fala, olha, ninguém coma de ti. E a figueira, simbolicamente, ela seca. Ou seja, tudo aquilo que é destruição, do nosso ponto de vista, do ponto de vista dos espíritos, é renovação. Então, aqui nós estamos colocando ciclos. Nós vivemos em ciclos. Por exemplo, o ciclo da encarnação. Nascer, morrer, renascer, progredir. Tal é a lei. Um ciclo microcósmico do seu espírito estando encarnado. Aqui faz uma referência a Kabbalah a esses ciclos que são importantes de alguma forma. Mas isso está muito mais ligado a Kabbalah. 5º dia, Elahá? Vamos para o 5º dia. Deixa eu ver aqui. E Deus disse: produzam as águas, répteis de alma viva e aves que voem sobre a terra, sobre a face do firmamento dos céus. E Deus criou os grandes peixes
e toda alma viva que se arrasta, que as águas produziram segundo suas espécies, e toda ave segundo a sua espécie. E Deus viu que era bom. Então Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, enchei-vos as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. Foi tarde e foi manhã, dia 5. Olha Quinto só. dia. No primeiro dia, ele criou a luz. E só no quarto dia, 3 dias depois, é que ele criou os 2 luminares, o Sol e a Lua. A mesma coisa vai acontecer no segundo dia. No segundo dia é quando ele congrega as águas e separa as águas dos céus. Então, ele trata no segundo dia de águas e céus. Ele separa os dois. 3 dias depois, ele vai voltar para trabalhar a criação nesse espaço que ele separou. Então, no segundo dia, ele cria as águas separadas dos céus. No quinto dia, ele vai colocar os animais das águas e os animais do céu. Repare que ele não criou nada na terra ainda. Por quê? A terra vai ser criada no terceiro dia. Então, é no sexto que ele vai povoar a terra com os animais. No segundo dia, ele está fazendo efetivamente a separação das águas e do céu. Então, ele ficou com 2 ambientes, água e céu. No quinto, ele volta para criar nessas águas os peixes, os anfíbios e as aves do céu, que ficavam no outro ambiente. Então, você vê que o primeiro reflete no 4, o segundo reflete no quinto, e nós vamos ver depois, uma outra oportunidade, que o terceiro dia se reflete no sexto, que é quando ele vai criar os seres da Terra. Então, assim, há um espelhamento nesses 3 dias com relação à criação do espaço e 3 dias depois a criação dos seres que viverão nesses espaços. Então, qual é a sefirá que a gente vai encontrar aqui? Hod. Hod vem da palavra em hebraico Rodaá, submissão. Rodaá significa submissão. Nós vamos encontrar uma analogia, por exemplo, o soldado que recebe uma ordem. Esse soldado que recebe uma ordem, ele está exercitando a Odaá, ele está vivendo no seu íntimo a Odaá, a submissão. Mas aqui, Hod, ela está muito mais ligado àquela bem-aventurança, a mansuetude. Ela está muito mais ligada a viver dentro daquilo que foi determinado pelas leis divinas, dentro de uma condição onde você alcança uma completude através da sua mansuetude. Por isso a gente vai encontrar os animais da criação preenchendo os espaços que assim foram designados através da sua multiplicação, e multipliquem-se, e multipliquem-se. Então, se a gente encontrou de um lado antes, encontramos aqui na árvore da vida. Se quiser colocar, Ilahá, de novo, ela está aí. Já coloquei aí. Encontramos Hesed 4 com o quinto, bondade, misericórdia, amor, com o quinto, com severidade, disciplina, julgamento. A união perfeita entre elas deu o sexto, o terceiro dia. Depois nós encontramos no quarto dia, Netzach, vitória, essa disputa. E agora nós encontramos a submissão, a Hod, está escrito como glória, a mansuetude. Então a união desse 7 com o 8 vai virar Yesod, que vai ser o próximo dia da criação. Esse é o atributo, a sefirá, a emanação emocional que nós encontramos correlacionadas a esse quinto dia da criação. Quer comentar mais alguma coisa, Ilahá? Deixa eu voltar aqui, que eu parei o compartilhamento. Vamos lá. O interessante dessa questão toda, Álvaro, é a gente perceber que exatamente aquela sequência que você estava falando da evolução do princípio inteligente, ela é, ainda que de maneira rudimentar, ela é seguida. Porque primeiro você vai ter a formação dos vegetais e depois você vai ter a formação
dos seres das águas, que são os peixes, que a gente sabe que foram a primeira classe de vertebrados que surgiram, e não só isso, mas a própria vida dos invertebrados, ela surge na água. Os primeiros seres invertebrados, eles são do ambiente aquoso. É só depois que vai surgir a ideia de um ser que sai da água, que é quando surgem os anfíbios. Então, toda a primeira parte de criação da vida orgânica, no sentido dos animais, ela é feita dentro da água. Aí, depois, os anfíbios vão fazer os ensaios para irem comer a comida que caía em terra, para não disputar a comida que caía só na água. Uma imagem poética, né? Isso é poético, que se fala como é que se deu a evolução, é como se tivesse um lago e uma árvore que estivesse na beira do lago. As frutas dessa árvore caíam dentro da água, então os peixes comiam a fruta que caía da árvore. Mas essa árvore também jogava frutas em terra, e a fruta na terra estragava. Aí alguns animais a fruta na terra e dizer, poxa, mas se eu sair da água, nem que seja um pouquinho, para ir comer a fruta que está na terra, eu paro de disputar a fruta que cai na água. E foi esse estímulo para ir buscar o alimento lá fora dessa árvore hipotética é que deu origem aos anfíbios, que saíam para comer e voltavam para se abrigar nas águas, que são os matrazes. Que é o que o texto coloca, ó. Alma viva, né, que está falando dos animais, diferente do mineral, que se arrasta. É isso que você está dizendo. Que elas vão se arrastar. Os anfíbios saíam, comiam a comida e voltavam. Aí depois vem a maior de todas as invenções desse período, que é o ovo de casca dura, que até então o ovo de casca mole não permitia com que os animais ficassem em terra. Com a criação do ovo de casca dura, que foi uma coisa excepcional, vai surgir os répteis, os animais que se arrastam. Aí saem da água e podem viver em terra porque o ovo é de casca dura. Não precisa de água mais. As fêmeas depositavam seus ovos, os ovos chocavam, né, na terra mesmo, e eclodiam os bichinhos, né, as tartaruguinhas, os anfíbios. E depois os répteis, jacaré, cobras, etc., são todos animais rasteiros. Então, eles vão surgir... E depois as aves, né? Também. Isso. E na sequência da evolução das espécies, o que se sabe é que depois dos répteis não vieram os mamíferos. Há primeiro um processo que se deu, que foi o emplumar dos répteis. O que é uma ave? Uma ave é um réptil emplumado. Então, os répteis se emplumaram, começaram a surgir penugens neles, essas penugens começaram a dar condição deles saltarem com mais poder para ir buscar alimento, até que isso se desenvolveu na forma das asas, como nós conhecemos, e os ossos se tornaram ocos, que são os ossos pneumáticos que as aves possuem, que permite que elas voem, porque os ossos delas são ocos por dentro, diferente dos répteis que têm os ossos maciços. E aí, depois dessa derivação para a condição das aves, é que os répteis evoluíram também para a conformação dos mamíferos. Começaram a surgir as primeiras expressões de mamíferos, que vai ser no dia seguinte. Mas aí, o que a gente está vendo? A formação dos peixes, a formação dos anfíbios, dos répteis e das aves, que, na ótica daquilo que a biologia oficial nos coloca, foi a sequência do processo de formação dos seres organizados, até que surgisse os mamíferos, que vai acontecer no último dia, no sexto dia, e aí, então, nós vamos ter a formação da multiplicação dos seres sobre a face do planeta. Então, assim, não é uma medição exata, porque céu e lua não foram formados depois da Terra, não é verdade. Mas você consegue encontrar muitas expressões de verdade, até do ponto de vista científico, em termos das etapas, nessa leitura do texto do Gênesis. Lembrando sempre que não são 6 dias. Por favor, não é para ninguém que está nos ouvindo ter a crença de que nós estamos defendendo que o mundo foi criado em 6 dias, quando a própria ciência oficial apresenta para nós um universo muito mais demorado da formação dessa vida orgânica. Eu ouvi uma vez uma explicação, Elahá, de um
cabalista que ele dizia o seguinte, que como a gente está falando aqui de universo e do nosso próprio planeta, então nós estamos encontrando parte do texto narrando o macrocósmico, o universo, como começa no primeiro dia, e por isso os astros aqui são colocados nesse momento, em momentos diferentes, porque a hora o texto está narrando do macro, a hora está narrando do micro, do universo e da Terra, e a Terra foi criada muito depois, a gente sabe que o nosso planeta não nasceu junto com a criação do universo, é um planeta já criado muito tempo depois, e a gente sabe que se dá pela explosão da nebulosa solar, mas o interessante que eu também compreendo, Elahá, é essa evolução anímica que a gente está encontrando. A gente encontrou o mineral gravitando, o princípio inteligente gravitando no mineral, dormitando no vegetal. Nós vamos encontrar aqui, dentro do animal, um processo onde vai se ganhando complexidade orgânica à medida que o princípio inteligente evolui. Ele vai conquistando dentro dessa cadeia, como você falou, dos peixes, os anfíbios, os répteis, as aves, e assim se dá o início, o princípio dessa condição. Então, vamos dar só uma palhinha no sexto dia, Elahá, porque aí na próxima semana a gente vai falar de Adão e Eva? Vamos fazer o seguinte, vamos avançar no sexto dia, tudo que diz respeito ao animal, e até o fechamento do primeiro capítulo, que fala sobre a criação do homem, sem falar especificamente em Adão e Eva, que vai ser tratado no 2 e no 3, que é o paraíso. Sim. Mas o capítulo 1 fala até o momento em que macho e fêmea os criou. Vamos lá? Aqui vai ser interessante. Aqui vai ser bom. E Deus disse, produza a terra alma viva, segundo sua espécie, animal, réptil, animal selvagem, da terra segundo a sua espécie, e assim foi. Você vê que foi aquilo que eu comentei, ele dá uma recapitulada, fala, ó, dia passado foi isso. E Deus fez o animal selvagem da terra, aqui é o mamífero, né, sendo criado. Isso, aí veja só, o que a gente, nós estamos no sexto dia, 3 dias antes, terceiro dia. O que foi criado no terceiro dia? A terra seca. Então, no primeiro dia fez a luz, no quarto, 3 dias depois, os luminares. No segundo dia, separou céus e águas. Então, no quinto dia, ele cria os animais da água, os animais do céu. Terceiro dia, ele criou a terra seca. Então, 3 dias depois, ele vai criar os seres da terra. Aí vai surgir os mamíferos e vão encher o planeta com toda a espécie que a gente tem na terra. Então, os animais selvagens segundo a sua espécie. Ou seja, ele está falando, ó, é outra espécie. O animal segundo a sua espécie, todo réptil da terra segundo a sua espécie, e Deus viu que era bom. E Deus disse, façamos o homem à nossa imagem. É interessante, Elahá, a gente colocar 26, que às vezes... Esse é o 26, né? Tem a 26, isso. É interessante que tem essa... Anfíbio não está bem especificado, réptil não está bem especificado. Por que isso? Porque a gente está falando de uma língua primitiva. O hebraico é uma língua muito rica de filosofia, de espiritualidade, mas é uma língua primitiva. As línguas primitivas não têm a riqueza. A gente não pode comparar. E assim, Linneu, que foi quem, de certa maneira, organizou esse processo da classificação dos seres, já é do século XVIII. Então, não dá para você querer que, naquela época, se tivesse essa leitura, olha, tem peixes, aí tem batráquios, que são os anfíbios, depois tem répteis, tem aves, tem mamíferos. Essa percepção dos cordados, que são os que têm espinha vertebral, tem coluna vertebral, é uma concepção que já surgiu bem depois, quando se quis organizar uma tentativa de classificar o processo de formação e de evolução das espécies. E aí, portanto, Linneu vai fazer uma análise disso e organizar, de certa maneira, esse trabalho.
Já tínhamos alguma coisa anterior, mas é quem consolida esse trabalho vai ser lá depois, no período já da idade, no finalzinho da idade moderna para a contemporânea. Então, assim, são processos que não dá para a gente imaginar que, na época de Moisés, o cara ia ter essa leitura de que são 5 as classes dos vertebrados. Não dá, né? E é interessante, Elahá, também, que você com certeza conhece o livro Cérebro Triuno, que é do Dr. Sérgio Lopes, Irvênia Prado e Décio Iandoli Júnior. Esse livro é maravilhoso. E eles vão colocando, dentro da evolução do princípio inteligente, como isso fica registrado no nosso sistema nervoso. Então, cérebro reptiliano, cérebro límbico. E aqui, nos mamíferos, a gente está falando de cérebro límbico. E logo depois, já vem a criação do homem no 6º dia. Que aí diz, e Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que domine sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de toda a terra, sobre todo o réptil que se arrasta na terra. Então, aqui, acho que a gente podia fazer uma pausa, né? Não, eu quero só voltar uma coisinha anterior aí que você estava falando sobre a questão do cérebro límbico e tal. Queria destacar uma questão da embriogênese. É que quando a gente começa o nosso processo de embriogênese, se você pegar um ser humano nas suas primeiras semanas de vida e pegar um peixe, há uma semelhança muito grande entre o embrião de um peixe e o embrião humano. Porque essa forma nós já tivemos, a gente já teve esse momento em que nós já passamos por essa fase. Aí você começa a observar o desenvolvimento do embrião humano e o desenvolvimento do embrião peixe, o embrião do peixe vai ganhando um contorno e o embrião humano vai pegando outro. Aí, não é peixe, isso aqui não é um peixe. Aí você fica olhando, aí você diz, não, é um batráquio. Você vai ver que vai ter uma fase no desenvolvimento nosso, que é o nosso embrião, é semelhante ao embrião de um anfíbio. Aí, daqui a pouco, dele pega uma direção e o nosso pega outro. Aí você diz, não, é um réptil. E aí a gente já começa a ter um perfil de réptil. Então, a gente vai reprisando nas etapas do próprio processo da embriogênese todo o relembrar da evolução que nós fizemos ao longo da nossa caminhada. Então, nós refazemos na construção dos embriões humanos todo o cenário, como se fosse uma viagem de retorno às várias formas que a gente já teria experimentado, até que, num certo momento, já na condição, não mais de embrião, mas já na condição de feto, né, a gente já começa a dizer, isso aqui é um ser humano. Não é nada disso que a gente pensou. Mas você vai assistindo nas semanas esse processo de reviver e de redefinir qual é a verdadeira condição espiritual que o espírito alcançou, de gerenciamento daquele material genético para que ele se expresse na forma complexa que o ser humano possui. Então, assim, de maneira poética, eu diria que a gente revê os dias da criação novamente, todas as vezes que a gente reencarna, nós repassamos por essas etapas todas. Porque é poético a gente falar, eu tenho o presente da vida, então eu estou respirando, eu estou enxergando. Não! Isso foi, claro, sem dúvida, um presente divino, mas isso é uma conquista do seu princípio inteligente, que levou bilhões de anos, estagiando em todos esses grupos. O princípio inteligente foi adquirindo esses automatismos com longos estágios, bilhões de anos. Então, a gente encontra isso registrado. Se a gente está respirando, está com o sistema imunológico, está enxergando, a gente não está raciocinando para que isso aconteça. É por isso que isso fica registrado dentro do nosso cérebro reptiliano. Depois, as emoções já começam a estar se manifestando em lapsos dentro dos mamíferos. Então, eu costumo dizer, se você chegar perto de um ninho de jacaré, um réptil, com ovos, ele vai te morder. E o cachorrinho, talvez o dono, ele não vai morder. Talvez, não é todo.
ele tem um lapso de emotividade, que já é uma complexidade da qual o réptil não alcança dentro do sistema neural. Isso tudo fica registrado, como você falou, quando vai se desenvolver o embrião, a gente vê o filme da nossa evolução de bilhões de anos sendo passado em alguns meses. Você estava falando aí dessa questão da relação, do entendimento das coisas, e aí, só para ilustrar o que você está falando, se a gente for analisar como é que se dá o processo de reprodução dos seres, você vai vendo um caminhar dentro disso. Os peixes, por exemplo, como é que eles se reproduzem? Macho e fêmea sobem a corredeira, vão para as nascentes, chegando lá em cima, eles desovam suas sementes, os espermatozoides e os óvulos, e depois eles vão embora. Eles nem sabem se aquilo se juntou, se deu certo, se formou algum peixinho, não sabe nada. Os óvulos e os espermatozoides vão se encontrar, vão formar os ovinhos, que vão se desenvolver, vai formar os alevinos, e esses alevinos vão depois ganhar vida e vão descer o rio na condição de peixes adultos. Não tem cópula, é totalmente exterior, né? Não tem cópula. Quando você avança para os batráquios, os sapos, como é que é feito? A relação deles, eles simulam uma cópula. O macho sobe sobre a fêmea, mas eles não têm aparelho reprodutor externo. E os dois ejaculam para fora. O macho segue seu caminho, a fêmea segue o dela, as duas sementes se encontram e ali elas vão se juntar e vão formar os ovinhos, que depois vão dar origem ao girino, que vai se tornar o sapo. A sapa não toma conta dos filhotes. Ganhou complexidade. Ainda é exterior, mas tem um ensaio. Mas eles já se juntam. Aí você vai para o próximo, os répteis. Os répteis. Aí a relação já é interna. Ele já tem uma relação interna e já fecunda internamente. Só que mesmo fecundando internamente, ele não gera o filho até o final. Como que faz a tartaruga? Ela cava um buraco, coloca os ovos e vai embora. Mas ela já ficou um período de tempo com eles dentro. Mas ela enterra os ovos e desaparece. E ela não volta para saber se eles ficaram vivos ou não. Já o jacaré, que também é réptil, também cava e também enterra. Só que ele não vai embora. Ele fica de longe olhando, ele vigia o ninho. A fêmea do jacaré, eu não vou chutar como é que diz, porque eu vou errar, acho que é jacaré fêmea, acho que é epiceno, ela fica na praia olhando o ninho. Se você se aproximar, ela te ataca. A tartaruga não, ela não vigia o ninho. Ela vai embora. O jacaré já está um pouquinho mais à frente dela, mas ele não choca os seus ovos. Quando você vai para as aves, o que é que você vai ter? A relação é interna, mas ela choca os filhotes. O pássaro, ele choca seus ovos. Depois que os ovos nascem, ele tem uma relação de compromisso com a cria. Ele leva a comidinha no ninho. Você vê então, que à medida que ele vai evoluindo, ele vai ganhando uma dependência. Vai. Aí, quando você chega nos mamíferos, a dependência ainda é maior. Por quê? Porque ela não vai buscar o alimento externo para dar, ela dá de si. Porque ela vai dar do próprio leite, do próprio sangue, para alimentar as suas crias. Só que os mamíferos, eles, via de regra, têm filhos independentes. O cavalo nasce, se coloca de pé e já segue a mãe, senão ele vai ser comido pelos predadores. O ser humano, não. O ser humano é absolutamente dependente. Ele não consegue nem sobreviver se ele ficar sozinho. E isso faz o quê? Com que o sentimento de família, de cuidar, de proteger, seja muito mais acentuado no ser humano. Porque ele nasce muito prematuro. E aí, consequentemente, os laços de família se tornam ainda muito mais intensos por conta disso. E tem alguns o que eu vou falar não é de espiritismo, é antropólogo, tá? Diz o seguinte: o nosso olfato é o pior dos nossos sentidos. E como o olfato é ruim, o homem teve que se colocar de pé na savana para ver o predador. Se ele andasse abaixado, ele seria comido. Então, por nós termos o olfato ruim, nós andamos de pé. Por andar em pé, a bacia estreitou. Como a bacia estreitou, a mulher não consegue levar a gestação até o final. Então, o filho nasce prematuro, nasce sem pelo, nasce sem dente, ele nasce verdinho,
porque ela anda em pé. E como ele é muito dependente, ela tem que cuidar mais dele para que ele consiga sobreviver. Isso estreita os laços entre a mãe e a cria, promovendo os sentimentos que a gente tem. Isso é visão de antropólogo, não é visão espírita. Em síntese, nós só temos família do jeito que temos porque o nosso olfato é ruim. Tem todo o sentido, porque quando a gente percebe o princípio inteligente, ele vem caminhando até os mamíferos para ganhar automatismo orgânico. A partir do momento que o princípio inteligente torna-se princípio inteligente individualizado, a gente vai até ver isso aqui dentro do texto. A gente vai ter duas asas de evolução, moral e intelectual. E a moralidade, ela está diretamente relacionada a essa interdependência, a essa dedicação moral ao próximo. Então, isso estando ligado ao processo de dependência na maternidade, vai criar um reflexo para que efetivamente a gente venha desenvolver isso em outras condições da vida. Aí desenvolve o senso moral. Tem que cuidar, tem que proteger, cuidar da cria, aí você tem que despender mais tempo para que ele se torne mais independente, possa se alimentar, possa caçar sozinho. Então, é esse mecanismo belíssimo que a gente reensaia quando a gente vai para o processo da embriogênese. E esse é legal, Elahá, que olha só esse versículo, ó, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A nossa imagem. Então, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais da terra e sobre todo réptil. E aqui é interessante isso, porque a gente entrou nesse aspecto que a gente está discutindo. Olha como está tudo interrelacionado. Porque tem duas formas da gente imaginar esse domínio. A gente pode imaginar esse domínio sobre a natureza através do desenvolvimento intelectual, que eu vou dominar os intempéries, eu vou dominar o frio através de desenvolver o meu intelecto para que eu construa uma cabana, para que eu possa armazenar comida, para que eu possa armazenar o fogo, para que eu possa plantar para não precisar migrar. Para não precisar migrar. Isso tudo está diretamente relacionado ao domínio intelectual do homem sobre a natureza. Só que aqui tem uma condição moral. Por quê? Porque como a gente vem com o princípio inteligente estagiando por bilhões de anos, eu vou colocar que é mais que 1 bilhão, então eu vou colocar bilhões, seja 1,5, 1,2, quantos quer que seja, mas bilhões, mais que 1 bilhão de anos, então a gente vai trazer os instintos que Kardec vai dizer na Gênese, que é uma inteligência primitiva, mas que nunca falha, o instinto de segurança. Mas aquele que segue o seu instinto, ele seria mau. Por quê? Porque ele não está condicionado à moralidade. E dos instintos não nascem as paixões. Mas Kardec vai dizer na Gênese que as paixões, elas, assim como o instinto, que é uma inteligência não raciocinada, as paixões também não são raciocinadas. E por isso, elas se confundem dentro de nós. Então, por exemplo, se eu tive meu princípio inteligente estagiando com o instinto de proteção e eu vejo alguém chegar perto do meu filho no hospital, a enfermeira, acabou de nascer, o médico, e eu ataco o médico, eu estou agindo por instinto. Eu estou agindo por instinto. Qual que é a ideia? Que eu venha dominar esse ímpeto que nasce de maneira irracional dentro de mim. Quando alguém me fecha no trânsito, qual que é a tendência? Fazer uma prece, né? Para que ele bata no próximo poste. Tomara que bata. A gente faz uma prece. A gente não vai xingar porque a gente já é espírita. Tô brincando. Então, dominar o animal é dominar o animal interior que eu fui. É o aspecto então, moral. Aqui fazer o homem a sua imagem e semelhança está correlacionado a isso. A gente dominar intelectualmente a natureza, mas também moralmente. E aqui esses atributos que eu coloquei é bondade, disciplina, tiferet. Tem mais um aqui, tem o sexto que eu não falei, vai ter o sétimo ainda. Mas esses atributos, eles estão correlacionados
a imagem e semelhança. Porque quando a gente for estudar Adão e Eva, o capítulo 2, a gente vai ver como foi criado o homem, que a gente não vai estudar hoje. E a forma que é inserido a condição para que a gente possa desenvolver-se ao infinito, à infinitude dos tempos, para se tornar a imagem e semelhança de Deus. Quando a gente vê um Chico Xavier, quando a gente vê um Francisco de Assis, muito mais próximos, com esses atributos, com essas sefirotes, essas emanações emocionais, muito mais lapidadas, muito mais equilibradas, muito mais condicionadas a um reflexo divino. Ainda o reflexo não é total, mas você quer enxergar o reflexo máximo que a gente pode ter no nosso planeta Terra, do divino refletido no homem? Jesus. Exato. E aí, já que você tocou em Jesus, eu quero puxar um pedacinho que a gente comentou na semana passada, mas a gente não falou hoje, que é façamos, plural, façamos. O homem é a nossa imagem e semelhança. Se é façamos, não era um só. Se é nossa imagem, não era um só. É aí que a gente vê a coletividade de entidades angélicas, os Elohim, trabalhando para a construção dessa condição que a gente tem hoje no planeta. Existe uma palavra que está fora do ambiente judaico, mas que representa bem isso, é a palavra demiurgo. O demiurgo é uma espécie de ser espiritual que tem a responsabilidade de cuidar de um planeta. Isso é um demiurgo. E seria uma tradução mais próxima do que seja um Elohim. Seria, na verdade, um demiurgo. Jesus é o demiurgo da Terra, é o cara que cuida do planeta como um todo. E ele tem uma equipe muito grande de companheiros, de auxiliares que trabalham junto com ele na estruturação dos destinos do planeta. E é essa coletividade que é o plural, porque a palavra Elohim do texto não é um singular, é um plural, que nós comentamos até na semana passada. Então, só para relembrar, porque alguém pode não ter visto a última das lives, então, quando diz façamos a nossa imagem e semelhança, é porque o texto fala Elohim, os deuses, os demiurgos, os espíritos muito elevados é que criaram o céu e a terra. E aqui eles vão fazer o homem à sua imagem e semelhança, relembrando o princípio colocado no livro dos Espíritos, que os seres inteligentes, no universo como um todo, têm uma tendência a ter uma forma humanoide, né? Essa forma de estrela, de 2 braços, 2 pernas e uma cabeça. Esse formato seria, no dizer do livro dos Espíritos, o modelo utilizado na formação, na forma que os espíritos tipicamente utilizam nas suas encarnações, nas diversos graus de evolução. Então, é essa beleza extraordinária que a gente tem para ver. Mas já está na hora da gente ver as perguntas. Nós temos uma pergunta aí para responder. Elahá, deixa eu só colocar a última Sefirá, porque senão vai ficar solta na semana que vem, né? As pessoas não vão entender. Que é a última das emanações emocionais, psíquicas do homem. Qual é essa? Vai ser Yesod. Se quiser colocar para nós a árvore da vida, que ela vai ser o encontro da Netzach, da luta para dominar a natureza, para dominar o outro, para impor, como a gente colocou, e a submissão e a mansuetude. Então vai criar uma condição onde nós encontramos isso nesse 6º dia, a criação do homem. E nesse 6º dia, eles vão estar colocados, o homem, numa condição onde ele equilibra perfeitamente o domínio e a submissão. E aonde é que a gente tem que equilibrar? A gente está estagiando para que um dia possa fazer com toda a humanidade esse equilíbrio. É dentro do nosso núcleo familiar. Então, a multiplicação, a reprodução do homem com a mulher, a constituição da família, ela traz esse perfeito equilíbrio entre a dominação e a submissão. Ora, você impõe algumas condições, alguns valores, você explica, e ora,
você abre mão, você ganha através da humildade para que você possa estar caminhando junto. A partir dessa caminhada junto da criação do homem na condição dele se multiplicar, então a gente vai para a sétima de todas essas Sefirot, Malhut, que ela está correlacionada. Está aparecendo a árvore aí, Álvaro? Tá sim. Então, olha, o 7, Netzach, o 8, Hod, o 9, Yesod, que é essa, da criação do sexto dia, e no sétimo a gente vai para Malhut, que é o reino. Por que que ele está no sábado? Que a gente talvez não vai falar do dia de sábado, se falar talvez vai ser muito rapidamente, porque a gente já fez uma live só sobre o dia de sábado na série passada aqui no IGESE. Mas nós encontramos essas 6 Sefirot, todas estando escritas como Sefirot masculinas. E o sétimo, Malhut, é feminina. Tudo isso está sendo conduzida através da lei do progresso a Malhut, ao reino dos céus, através da providência divina, através de todo o equilíbrio divino por suas leis, para que todo aquele que foi criado possa caminhar, possa um dia alcançar esse Malhut. Mas o interessante é que 6 diz também a norte, sul, leste, oeste, para cima e para baixo. E a sétima, Malhut, que está representada pelo sétimo dia da criação, não é nenhuma das direções exteriores, mas está falando, vai para dentro de você. Porque no sétimo dia é o exercício da fraternidade, reconhecer Deus como Pai Celestial e enxergar a todos como irmãos. E para que você possa efetivamente ser bondoso, saber lidar ao mesmo tempo com a disciplina, com a gevurá, criar uma harmonia, impor através do amor, mas respeitar através da indulgência na submissão, criando assim a plena conexão entre os seres que vão se aproximando da evolução espiritual para viver numa perfeita fraternidade, Malhut. Esse sétimo e último dia, que seria o dia de sábado. Então, Elahá, eu quis colocar isso porque é interessante que a gente trabalha esses dias da criação, não apenas do ponto de vista intelectual, como a gente tem feito, mas a gente traz isso para o entendimento de como nós estamos refletindo essa imagem e semelhança de Deus. Porque Deus manifesta esses atributos simbólicos, porque a gente nem tem condições, talvez, de dizer quais são todos os atributos de Deus. A gente conhece os atributos trazidos por Kardec, mas aqui eles vão falando, olha, a gente manifesta isso dentro do nosso íntimo, de alguma forma especial. Então a gente continua, depois da semana que vem, a gente continua a partir do homem, aqui do sexto dia da criação. Com certeza. Carla, nós temos perguntas, Carla? Temos perguntas, temos comentários, a gente está vendo aqui, temos a hora já passou, mas o pessoal está firme aí, está até aumentando a quantidade de pessoas nos assistindo, porque dá vontade de continuar. Infelizmente, a gente tem que parar e aguardar, né, cenas do próximo capítulo para a semana que vem. Mas eu quero aproveitar aqui, antes da gente passar para as perguntas, dizer que, falar do pessoal que está aqui no chat, né, agradecer a presença de todos. Temos gente aí de todos os estados, aqui do Centro-Oeste, Goiânia, várias cidades de Goiás, São Paulo, do Sul, Florianópolis, Lajeado, Curitiba, de Minas, né, da Bahia, Pernambuco, enfim, muita gente. Mas a gente vai começar aqui com uma curiosidade. A nossa irmã Lia M está perguntando, ela perguntou sobre atributo. Vocês falaram tanto aí a palavra, ela quer saber. Queria que vocês repetissem, né? Como que se fala, como se escreve a palavra atributo que vocês estavam mencionando aí. A Sefirot, eu acho que ela quer que diga. Creio que sim. Ela quer saber como que... eu coloquei como atributo Sefirot, S-E-F-I-R-O-T. Mas você vai enxergar isso como... Elahá, me ajuda na outra Emanações. Emanações.
Emanações. Tá certo. A árvore da vida são 10 emanações de Deus. Então, lá em cima, em Keter, é a expressão mais pura de Deus. E à medida que vai descendo na árvore, vai se aproximando da natureza humana. Malhut é o nível mais básico e os outros são níveis intermediários. Essa é a árvore da vida, um dos assuntos mais estudados há milhares de anos pela Cabala. Nós temos centenas, para não dizer que tem milhares de livros de Cabala só estudando a árvore da vida. Tem conexão de árvore da vida com tudo que vocês possam imaginar. É um estudo inesgotável. O Álvaro trouxe aqui uma conexão dos dias da criação com a árvore da vida, que é Etz Chaim, em hebraico. Mas existe conexão disso com tudo que vocês possam imaginar. Tá bom? Então, é Sefirot plural e Sefirah o singular. Cada bolinha, cada círculo, cada emanação é uma Sefirah e o conjunto delas são as 10 Sefirot que compõem o Etz Chaim, a árvore da vida. Muito bom. Nós temos aqui a nossa irmã Denise perguntando: posso afirmar que Parashat, é assim que se pronuncia? Parashá equivale à interpretação da escritura conhecida como colar de pérolas, como nos ensina Emmanuel, pelo método de compor um colar estudando seus versículos, pérolas. Explica para nós o que é. Você não quer explicar o que é Parashá? E eu explico o que é Midrash depois? Ok. Parashá, em hebraico, significa porção, pedaço, partição. Então, para o estudo da Torá, o que fizeram os estudiosos? Pegaram o texto como um todo e cortaram em pedacinhos. Cada semana, no mundo inteiro, se estuda o mesmo pedaço. Nesse momento, todos os rabinos do mundo estão estudando a mesma Parashá. E ano que vem, nesse mesmo período do ano, no calendário hebraico, eles estarão estudando a mesma Parashá. E no outro ano também, e também, como fizeram os rabinos de 10, 50, 100, 200, 1000, 2000 anos atrás. Nós estudamos as Parashás há milhares de anos. Então, imagine o quanto tem de material. Milhares de rabinos há milhares de anos reescrevendo sobre os mesmos textos, se debruçando sobre as mesmas coisas e descobrindo coisas novas sobre textos tão antigos. Parashá, que é porção, é essa capacidade de você se debruçar sobre os pedacinhos da Torá e fazer as interpretações. Esta semana, todos os rabinos do mundo publicarão suas análises sobre a Parashá que está sendo estudada para seus grupos de estudo. Pense na riqueza que a gente tem de milhares de pessoas estarem estudando todos os anos os mesmos assuntos e vendo coisas novas em textos que parecem tão antigos. E o Midrash, que eu acho que está um pouco mais próximo do que ele quis colocar pelo colar de pérolas de Emmanuel, o Midrash é uma interpretação mais aprofundada, em um nível mais espiritual, em um nível onde você visa realmente tirar o espírito da letra. Então, a gente vai falando das parashat, das parashiot, vai falando desses aspectos, desses estudos que a gente está fazendo, e a gente vai tentando tirar, vamos colocar na palavra em hebraico, midrashim, pedaços, interpretações, onde a gente ouve o que os rabinos lê, estuda antes, né, Elahá, sobre o que os rabinos, os grandes exegetas, falaram sobre o texto, e a gente coloca isso à luz da doutrina espírita para montar esse colar de pérola. Então a Parashá é um trecho, a interpretação que seria o Midrash, e hoje a gente tentou trazer uma interpretação em nível Sod, no nível mais profundo, né, Elahá? Eu só quero destacar uma coisa para Denise. Denise, você tem razão. A Parashá é esse estudo detalhado dos versículos. O nosso objetivo aqui na nossa live não é esse. Nós não temos como interesse pegar versículo a versículo, palavra por palavra, letra por letra e fazer isso, porque isso se faz muito bem na Cabala. Pegar até o formato da letra e dizer, olha, essa letra ela tem um formato para cá e a outra tem um formato para lá. E eles retiram informações até do formato que as letras têm. Não é o nosso objetivo fazer isso. Nós queremos fazer um sobrevoo sobre o texto da Torá,
pegando os pontos que são mais interessantes. Só que a criação não tem jeito, a gente tem que ser um pouquinho mais detalhista no estudo desse pedacinho. Mas a gente, depois que passar dessa parte que é bem mais substancial, nós vamos avançar com um pouco mais de velocidade, pegando das parashat, pegando delas, aquilo, olha, nessa paraxá aqui, o que é que tem? Ah, isso aqui é interessante. Vamos pegar esses 2 pontos aqui. E vai ficar pegando versículo a versículo, estudando, porque nós temos muita doutrina espírita para estudar. Vamos pegar aqui só o perfume que existe dentro desses textos, para ver o quanto de espiritualidade, de conexão com a doutrina espírita, os textos da Torá possuem, para a gente poder fazer um estudo comparado desse material. Muito bom. E falando aí dos estudos, a nossa irmã Maria do Carmo está com uma dúvida, ela quer saber em que livro nós encontramos toda essa história. Qual história? Porque, assim, nós estamos falando sobre a criação, essa história está no Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Nós lemos hoje um pedaço do primeiro capítulo do livro Gênesis. Então, essa história está no Gênesis. Agora, as interpretações que a gente fez aqui, elas estão espalhadas em várias obras da Cabala, várias obras de judaísmo. Fica difícil dizer assim uma obra específica, porque a gente vai pegando um texto, tem um pedaço, outro texto tem outro, e você vai como um grande quebra-cabeça. Para você ter uma ideia do cara. Espíritas, né? Também? Sim, nas obras espíritas. A parte que eu falei da biologia estão nos livros de biologia e na obra A Evolução em 2 Mundos, ali você encontra muito material sobre essa questão. E, assim, a Cabala, ela é um conhecimento que ela é propositalmente todo fragmentado. Você não vai dizer assim, olha, eu reuni toda a Cabala disso aqui, lê isso aqui, e quando você acabar de ler, você entendeu tudo. Ela está tudo espalhada. Você pega um livro e encontra uma parte. Você já leu fulano? Fulano traz uma outra leitura, aí você lê. E ninguém se ocupa de juntar tudo, assim, eu vou juntar tudo e botar num lugar só. Não, é espalhado mesmo. As pessoas têm que estudar 40 anos de Cabala para conseguir entender o princípio das coisas. Porque está tudo fragmentado. São milhares de anos as pessoas produzindo conhecimento e não há uma codificação, como no Espiritismo, que você pegou todo aquele conjunto de verdades, botou em poucos livros e falou, está aqui. Aqui você encontra a base de tudo. Você estuda o Zohar, por exemplo, você encontra muita coisa, mas tem muita coisa que não está lá. E depois de Rabi Shimon Bar Yochai, se escreveu muita coisa. Lá tem muita coisa, mas tem muito mais coisa do lado de fora. Então, não dá para ter uma literatura específica. Mas você pode ir consultando o que tiver de Cabala nos livros, aí procura na internet livros, tem alguns vídeos no YouTube também bons sobre Cabala. Vá procurando, vai estudando, mas eu quero dizer, eu já falei isso algumas vezes, vou repetir, é meio frustrante para os espíritas estudar Cabala, porque nós vamos estudar para descobrir que existe vida após a morte, que a gente já sabe, que existe reencarnação, a gente já sabe, que os espíritos influenciam na nossa vida, a gente já sabe, que Deus é único, a gente já sabe, que existe vida no universo, a gente já sabe, e o que é mais impressionante, estudando Cabala, eu vou descobrir que antes de renascer, nós fazemos um planejamento espiritual, que a gente renasce com um propósito, e cada um que vem com uma tarefa para desempenhar. E a nossa missão do lado daqui é descobrir qual é a tarefa e executá-la. Isso a gente já sabe. Então, no fundo, nós vamos estudar Cabala para descobrir aquilo que nós já sabemos. Para espíritas, não vale a pena estudar. Vale a pena para quem não conhece espiritismo, que tem rejeição à religião. Aí eu digo, cara, estuda Cabala, vai conhecer um monte de coisa lá. Aí a pessoa vai conhecer pela porta dos fundos o conteúdo que ela não quis receber pela porta da frente. E Elahá, se também as pessoas forem procurar, eu quero estudar Cabala, você vai encontrar um monte de bobeira na internet. Bobeira da grande. Tá grande mesmo. Porque a Cabala, tem aquela Cabala da Madonna, ela se tornou tão popularizada, tão comercializada, um produto tão comercial, que para você compreender ela, o que ela já falou, você tem que estudar, conhecer,
Tanar, você tem que conhecer Torá, você tem que ter estudado essas Parashot não sei quantas vezes, com mais de 50 intérpretes. Talmud, Gemara, Mishnah, Pirkei Avot. Então, eu, quando estudei, não apenas em Israel, mas no Brasil, desde a minha infância, dentro do judaísmo, e eu aprendi um pouco sobre Cabala, sobre Hassedut. Eu era de uma linha onde a Cabala é uma Cabala simplificada. Então a gente estudava horas para o rabino, às vezes, colocar um versículo, 2 versículos, um conceito, uma palavra que eu expliquei hoje aqui, 7 sefirot. Para entender às vezes a gente estudava uma semana, um mês. E não é estudo assim, é estudo dialética, discussão e trazendo contexto. Então, a proposta do nosso estudo aqui não é incentivar as pessoas a irem estudar a Cabala, não é fazer as pessoas irem buscar, não, é a gente estudar Espiritismo e dentro desses textos do Antigo Testamento, jogar a luz da doutrina espírita e rasgar esses véus e trazer aqui luz a textos que ficaram descompreendidos, a gente ficar em paz com o passado espiritual da humanidade. Eu sempre falo isso, eu vou repetir isso milhões de vezes. Como a gente pode caminhar para uma regeneração da humanidade, uma regeneração de valores morais, de valores religiosos, se a gente não está em paz com o passado espiritual da humanidade. Então a gente tem que olhar. A proposta é a gente encontrar espiritismo nesses textos, tirar o espiritismo da Bíblia, como diz Kardec, lá na Revista Espírita, para que a gente possa apaziguar essas chagas que permaneceram, às vezes, por milênios dentro dos nossos corações, rejeitando o judaísmo, rejeitando os textos bíblicos, vivendo e lendo eles através de dogmas que estão completamente fora da doutrina espírita, e eles são explicados, são lumificados pela doutrina espírita. Então, o que eu diria, vamos estudar doutrina espírita, vamos estudar Evolução em Dois Mundos, Gênese, que são alguns dos livros, eu citei aqui também o Cérebro Triuno, nós encontramos aqui A Caminho da Luz. Então a gente citou uma série de obras espíritas aqui para entender esses aspectos que estão desafiando em uma linguagem que às vezes é completamente fora da nossa compreensão. Nós temos mais perguntas, Carla? Temos sim. Antes de passar para a próxima pergunta, eu vou só responder a dúvida da Renata, que pode ser a dúvida de outras pessoas. Ela está dizendo que gostaria de assistir desde o primeiro episódio, né? Renata, e quem mais tiver essa dúvida, só você entrar no canal do IGESE, as lives, elas ficam salvas lá, tá? Então, você entra lá, aproveita e se inscreve, que aí, sempre que tiver uma live, você vai receber, né, ativa o sininho, vai receber a notificação para você poder assistir. Então, elas ficam todas lá, você vai entrar no canal, entra em vídeos, e aí tem lá, por ordem dos vídeos que foram publicados, tá bom? Ficam sempre lá, quem assistiu hoje, quer assistir de novo, ficou com alguma dúvida, quer repetir, né, estudar, pegar para estudar, pode ir lá que elas ficam salvas lá no canal, tá bom? E aqui a gente tem o questionamento do Pedro Castro. Ele está perguntando se existem demiurgos para a galáxia. Sem dúvida nenhuma, a evolução ela é infinita. Jesus, governador de um planeta. E ele participa da coletividade que define os destinos do Sistema Solar. Mas o que é o Sistema Solar? É o Sistema Solar. É grandioso no ponto de vista, se nós pensamos, nossa, Sistema Solar. Mas é um sistema de uma estrela só. A nossa galáxia possui bilhões de estrelas, mas ela é uma galáxia só. Então, existem outras milhares, milhões de outras galáxias. E aí, a conjunção das galáxias formam as nebulosas, que depois formam os quadrantes do universo. Tem gente que responde por tudo isso aí. A escala é infinita. E na Santa Ceia, quando Jesus estava se despedindo dos discípulos, disse: se guardardes os meus mandamentos,
fareis as obras que eu faço, e até maiores do que essas. Ora, se pode fazer as obras que ele fazia, é porque nós íamos chegar à condição espiritual dele. E se forem obras maiores do que as dele, é porque ele não está no topo da cadeia. Tem gente acima. Então, assim, não estou diminuindo Jesus de forma nenhuma, de jeito nenhum, mas a grandiosidade do universo é infinita. E para nós, Jesus continua sendo a referência, porque ele é o modelo dado ao homem para que ele se possa pautar. Ele é o modelo e guia do homem, como está posto no livro dos Espíritos. Às vezes as pessoas dizem modelo e guia da humanidade. Não, não é da humanidade, é do homem, porque é para o indivíduo, não é para a coletividade, não. É para cada um de nós. O modelo e guia ele, mas, sem dúvida nenhuma, a camada que ele vive é uma e existem muitas acima dele. Tem espíritos crísticos para nebulosas, acima de galáxias, né? Mano, eu coloco. A gente ainda não consegue enxergar a grandiosidade do universo. Meu Deus, não gosto nem de pensar. Somos apenas um cisco, né? Vamos lá, ó, tem mais uma aqui, vamos fazer mais uma para antes da gente encerrar. A Lia, ela ficou com uma dúvida, acho que no que foi falado aqui, ela quer perguntar o que quer dizer exatamente a nossa imagem. A nossa imagem. Você quer começar, Álvaro? Quer que eu fale? E a gente vai falar, acho que bastante disso na próxima live. Vai falar bastante disso na próxima, mas eu vou dar só uma fala para ela não ficar, para ela não dormir angustiada. É porque os homens tomaram isso ao contrário. Ora, se somos feitos à imagem e semelhança de Deus, considerando que a gente tem olho, perna, braço e boca, então Deus tem que ter perna, braço, olho e boca. É lógico, se eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu me olho no espelho e digo, então Deus é assim. E aí nós antropomorfizamos Deus. Criamos aquele velho de barba branca, parecido com um Jesus mais velho, porque já que ele é o pai de Jesus, ele tem que ser parecido com ele, né? Então pegaram a imagem de Jesus, deram uma envelhecida, com uma barba branca, um cajado na mão, sentado num trono, esse deve ser Deus. Por quê? Porque somos feitos à imagem e semelhança dele. Quando o raciocínio deveria ser ao contrário, se somos a imagem e semelhança de Deus, a pergunta tem que ser de lá para cá. Como que eles são? É isso que nós somos. Então, nós, na essência, somos espírito, nós não somos a matéria, nós somos uma centelha de luz a caminho da evolução, com uma possibilidade extraordinária de fazer o bem. Nós somos espíritos fadados à felicidade, nosso destino é a felicidade. Nós temos um dom extraordinário de vivenciar o amor. Esse que é o dom efetivo de sermos a imagem e semelhança de quem nos criou. Nós somos o espelho daquilo que os Elohim são. Então, nós também somos almas perfectíveis, somos almas a caminho da felicidade. Somos coisas imateriais, nós somos seres imateriais do ponto de vista que somos espírito. Nós não somos o corpo, nós somos essa centelha que migra de encarnação em encarnação em busca da felicidade e da vivência do amor. É isso que quer dizer que nós somos feitos à imagem e semelhança daqueles que nos criaram. Então, a centelha divina que Deus criou habita os corpos gerados pelos Elohim, mas, em verdade, nós somos feitos à imagem e semelhança do nosso Criador, a caminho da felicidade, da evolução, da vivência plena do amor para o qual fomos fadados a viver. Eu gosto de explicar, Elahá, pelo texto do capítulo 2, que fala assim, Deus formou do pó da terra e soprou nas suas narinas. O que é soprar? Rua. Soprar significa, a gente vai falar, vai ter que repetir isso, mas é dito 9 vezes na criação, e Deus disse, toda a matéria é criada por dizeres, mas quando Deus vai aqui nesse simbolismo representar a criação do Espírito, ele sopra. A gente está falando a 1h46, a gente podia estender essa live para 3 horas que ia tranquilo. Agora a gente não consegue soprar por 1 minuto, por 2 minutos. Não vou nem pedir ela rápido, porque senão a gente vai passar mal aqui. Então, o que significa? No símbolo, é uma força muito maior para se criar o espírito, símbolo, tá, gente?
simbolismo, uma força muito maior para se criar o espírito do que para se criar a matéria. Então, a matéria, essa pode ser criada, pode ser manipulado, o fluido cósmico universal, por Elohim, mas espírito somente Deus cria. E quando ele sopra, ele coloca o que ele tem no íntimo. Eu vou soprar, eu estou colocando para fora o que eu tenho no meu interior. O que Deus tem, no nosso ponto de vista? Atributos, qualidades. Essas qualidades de Deus estão todas dentro do seu espírito. São germens que você pode desenvolver com o seu esforço, tanto os atributos intelectuais, como os atributos emocionais, que a gente citou alguns deles. Então, Deus é suprema bondade, mas a gente pode desenvolver a nossa bondade, o nosso amor ao infinito. Quando a gente for, quiçá, quem chegar primeiro volta para dar a dica como chegou lá, que nem fez Jesus, quando a gente for espírito crístico e a gente estiver coordenando um orbe, a gente vai ter muito conhecimento intelectual, mas não seremos inteligência suprema. Imagem e semelhança, não imagem perfeita de Deus. Imagem e semelhança. Por quê? Porque a gente não vai ter a inteligência suprema, porque senão Deus, nós estaríamos ao lado de Deus. Então a gente vai poder continuar desenvolvendo para se tornar, como foi colocada a outra pergunta, imagem só, tá? De uma galáxia, de uma nebulosa, de quem sabe uma... É só imagem, não é igual, é imagem, é um reflexo. É um reflexo. Então essas potencialidades estão dentro de você, estão dentro de mim. Vós sois deuses e podei fazer aquilo que faço e muito mais. Nós temos esses atributos em estado de germe. Muito bom. A gente teve aqui comentários, né? O pessoal agradecendo. Nós passamos um pouquinho da hora hoje, mas plenamente justificado, né? Na semana passada não tivemos condições de responder as perguntas, e o tema, né, por si só já é muito instigante. Então, tá todo mundo aqui, até a Flávia comentou que ficaria, se a gente ficar por 3 horas, Álvaro, ela ficará também por 3 horas assistindo, né? Então, assim, o pessoal tá firme aqui com a gente. Mas, infelizmente, a gente tem que encerrar. Então, eu queria pedir para vocês falarem as considerações finais antes do nosso encerramento. Quem vai começar? Começo. Pois o Álvaro fecha. Queria só agradecer a oportunidade e destacar mais uma vez que o nosso objetivo é refletir para sermos melhores. No sentido de que esse conhecimento não deve ser para os nossos cérebros. É uma estratégia a mais para nos convencer a melhorarmos, porque o objetivo do Espiritismo não é o conhecimento intelectual, é a transformação moral dos homens. Tudo que apresentamos aqui só tem um objetivo: chacoalhar o espírito, para que nós despertemos para o processo de mudança. Então, se a gente hoje teve esse tempo para conversar sobre essas coisas, a gente se fixe naquilo que nos transforma. Esqueça aquilo que é só para o cérebro. Nós estamos muito fartos de informação intelectual, mas que a gente tire de tudo aquilo que foi dito, coe naquilo que foi oferecido, aquilo que pode mexer o meu coração para que eu me transforme em uma pessoa melhor a partir do conhecimento que o Espiritismo nos oferece, interpretando outras doutrinas que sejam, mas no objetivo de fazer com que a gente acorde para a mudança da nossa intimidade. Álvaro? Eu diria que nós, como diz Kardec, encontramos os traços do Espiritismo, os germes, por todas as épocas da humanidade. E a proposta, o desafio, que está sendo trazido no livro de Gênesis, no livro de Êxodos, quem sabe um dia a gente chega nele, vai para outros livros, que a gente possa estudar no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na doutrina espírita, sempre as melhores condições de nós nos conhecermos, para que nós possamos ser mais amáveis, possamos consolar, possamos ser esses trabalhadores que são requisitados nos dias de hoje, aqueles que empenham os seus esforços para amar, mas que empenham os seus esforços também para instruir,
Transformamos-nos, para que a gente possa buscar nesse cabedal de informação que vem das mais diversas lives, dos mais diversos encontros, das mais diversas formas, algumas vezes em símbolos, outras vezes na cultura egípcia, outras vezes no Bhagavad Gita, no Alcorão, quem sabe, mas sempre com Sabe onde a gente dá o Alcorão, hein? Eu acho que eu não tenho essa capacidade, mas seria um desafio belo com você. Mas essa proposta é nós nos transformarmos, esses conhecimentos se internalizarem, nós nos identificarmos como imagem e semelhança de Deus, saber que nós temos a condição de amar ao infinito. E disse Mahatma Gandhi, o único coração que aprende a amar, neutraliza o ódio de milhões, é dar um passo, sem sombra de dúvidas, para a regeneração do nosso orbe. Essa regeneração começa no nosso íntimo. Quando nós externalizamos atos de caridade, são a ponta de um iceberg que foi formado e que foi gestado no nosso coração. Que nós possamos, sim, ter muitos atos de caridade, transformar isso não apenas em hábito, mas em objetivo de vida, porque nós estamos com ferramentas valorosas dentro da doutrina dos espíritos para encontrar o autoconhecimento, para encontrar as pedras das quais nós estamos tropeçando. Então, essa seria a reflexão dessa noite. E eu deixo aqui meu boa noite a todos e obrigado por estar com você, Carla e Lahá, todos que estão em casa, todas as TVs que estão transmitindo, são tantas que a gente não tem nem condição de falar, e agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez com cada um de vocês. Isso mesmo, e aproveitando, né, o agradecimento aqui, agradeço por estar com vocês na noite de hoje, né, estive aqui no lugar da nossa querida Ivana, insubstituível, mas vim fazer aqui o trabalho por ela, foi um prazer imenso estar com vocês, um prazer ter acompanhado aqui o nosso público através do chat, né, como o Álvaro falou, dos mais diversos parceiros de transmissão, agradecemos a todos, agradecemos pela presença, por estarem aqui até o final conosco, e os convidamos, né, desde já, para na próxima quarta-feira, continuação, né, o próximo episódio. Hoje aqui vocês começaram a falar um pouquinho do sexto dia, na semana que vem, né, começaremos a partir daí. Então, vocês, né, aguardem aí, como eu disse, cenas do próximo capítulo, na semana que vem tem mais, contamos com vocês aqui para estudarmos todos juntos. E eu aproveito também, antes do encerramento, para convidá-los para a nossa live de sexta-feira. Sobre o papel de Amélie Boudet na codificação espírita. Vai ser na sexta-feira, às 21 horas, aqui no canal do IGES e os parceiros de transmissão. Então, agradecendo, né, a presença de todos, eu queria pedir para o Elahá fazer a prece, para a gente poder encerrar, por favor, Elahá. Seu microfone está desligado. Uhum. Então, vamos orar. Majestoso Senhor do Universo Infinito, nossa causa primária, que não se cansa de nos oferecer oportunidades de aprendizado e de compreensão sobre a existência sua e a existência nossa, e os fortes vínculos que nos ligam à nossa causa. Senhor, que em tantas e tantas oportunidades nos concedeste tantas doutrinas, para que conhecêssemos a tua face e despertássemos para o processo de mudança interior, na busca da nossa espiritualidade legítima e libertação definitiva das nossas angústias e dos nossos sofrimentos. A ti, Senhor, que representas todo o esforço, no sentido de dar a nós a condição de felicidade. A ti endereçamos os nossos corações em prece, para te suplicar, Senhor, que nos auxilies para que todo o conhecimento que nos ofereceste não sejam simplesmente para os nossos cérebros,
mas que finalmente todo esse saber alcance os nossos corações, despertando as nossas almas para o propósito superior para o qual foram criadas. Dá assim a cada um de nós, que na noite de hoje teve a oportunidade de relembrar os escritos antigos deixados por aqueles que tiveram a responsabilidade de colocar no texto as ideias dos homens sobre a tua presença na criação. Faz, Senhor, com que nós consigamos entender esse esforço, não somente pelo intelecto, mas pela necessidade que temos de fazer com que a luz brilhe dentro de nós, de fazer com que nós consigamos separar o certo do errado, as águas dos céus dentro dos nossos corações. Que consigamos fazer, Senhor, com que os dias da criação se movimentem dentro de nós, promovendo todas as transformações da animalidade, até que alcancemos o 6º dia da criação, com o efetivo surgimento do homem verdadeiro dentro de nós, o homem novo, que deixa para trás a animalidade ancestral que trazemos e que se levanta diante da lei para viver em plenitude a capacidade de sermos homens livres. Dá assim a nós essa lucidez e essa condição de nos pormos de pé efetivamente diante da tua lei imortal e nos tornarmos reais cumpridores daquilo que já sabemos. Por tudo que nos ofereces, Senhor, nós te rendemos graças e te pedimos que abençoes a humanidade, que cega tateia pelo escuro sem te conhecer. Que todos os teus filhos possam receber as tuas bênçãos do mais alto e, enfim, despertos por tudo aquilo que tu tens feito de esforço para nós, a luz finalmente nasça no interior de cada um de nós, relembrando Jesus, ao nos pedir que brilhássemos a nossa luz entre os homens. Por isso nós te pedimos, fica conosco, Senhor, nos ajuda nesse despertar espiritual tão necessário para a nossa felicidade e dá, assim, a todos nós a força que precisamos para vencermos a escuridão que ainda vivemos e despertarmos diante da luz infinita que tu representas para todo o universo. Fica assim conosco, Senhor da vida e Senhor da luz, e permanece conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada, boa noite.